Olá, tudo bem? Estamos começando esta edição especial do Jornal da Alterosa, a partir aqui de Juiz de Fora, em rede para todo o estado de Minas Gerais. Estamos entrevistando com exclusividade pela TV Alterosa, pelo Portal A e pelo jornal Estado de Minas, o candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que gentilmente aceitou o nosso convite. Muito obrigado, candidato. É um prazer mesmo ser convidado para fazer essa entrevista. E eu gostaria que você fizesse a pergunta que tiver na cabeça. Então vamos lá. Para que o povo saiba que essa é uma entrevista sem censura. O único critério da nossa entrevista aqui é a verdade. Na pergunta dele e na minha resposta. Nos seus 2 mandatos, o senhor levou vários mineiros para compor o ministério, né? Até anotei alguns nomes aqui, vamos lembrar? Valfrido Marisguia. Eram 5. Saraiva Felipe, né? O Anderson Adalto, Carlos Melles, o Hélio Costa, o Dulce, Luiz Dulce e o Patrus. E o vice. Pois é, ainda tem o vice que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. A sua sucessora, a presidenta Dilma, ela diminuiu para 1 mineiro no ministério, que foi o Pimentel. E o seu adversário agora, neste segundo mandato, ele teve também 1 mineiro, que foi Marcelo Álvaro Antônio. Caso o senhor vença esta eleição, o senhor pensa em recuperar um número anterior de mineiros no Ministério? O senhor poderia, por exemplo, cravar um número de mineiros no Ministério? Não é possível, Ben, a gente gravar ou cravar o número. Não é possível porque, veja, antes das eleições, se você ficar nomeando ministro, você termina perdendo mais amigos do que conquistar amigos. Minas Gerais é o segundo estado em importância no Brasil. Depois de São Paulo, é o estado mais importante, é o estado de uma forte economia, é o estado de uma grande base de cafeicultura, de uma bacia leiteira muito grande, ou seja, e esse estado tem importância política. Eu sempre digo que se tem uma coisa que o mineiro tem expertise, é de fazer política. O mineiro tem um jeito especial de fazer política. O mineiro nunca fala grosso, porque ele nunca tenta desrespeitar a pessoa. O mineiro está sempre querendo conversar, e de conversa em conversa o mineiro vai ganhando espaço e conquistando espaço. Eu levei 5 pessoas, porque eram 5 companheiros da maior qualidade. Eu nem conhecia o Valfrido quando eu levei ele, sabe? Nem conhecia, mas eu levei porque ele tinha uma capacidade extraordinária para fazer aquilo que eu queria que ele fizesse, que era ser ministro do turismo. E o mais importante de todos foi a figura de Zé Alencar. O Zé Alencar, com todo o respeito que eu tenho a todos os vices do Brasil, acho que ninguém nunca conseguiu um vice, sabe, da postura do Zé Alencar, Nos da seus lealdade. 2 mandatos, né? 2 mandatos. Que lembranças o senhor guarda deles? A lembrança de um homem excepcional, uma figura humana, eu diria, extraordinária. Era engraçado porque eu não queria o Zé Alencar. Eu fui chamado para uma festa de 50 anos de aniversário da empresa dele, em Belo Horizonte. Tinha muita gente, muito deputado, muito governador. Eu falei, eu vou fazer o que naquela festa para ver um burguesão falar? Aí eu vi o Zé Alencar fazer o discurso dele, eu fiquei pensando, tá aí o meu vice. Na semana seguinte, eu fui para Brasília. Ele fez um discurso contando a vida dele. E a vida dele era uma história simplesmente maravilhosa, uma coisa que dá grandeza ao homem viver como ele viveu, sabe, e nascer como ele nasceu e se tornar o que ele se tornou. Aí eu fui para Brasília, cheguei lá e falei, Zé, eu vi o seu discurso, eu acho que você poderia ser meu vice. Você não pode ser meu vice porque você está no PMDB. Então você tem que trocar de partido. E arrumei um partido para ele, ele foi para o partido e foi meu vice e foi extraordinário. Politicamente, qual foi a contribuição dele? Ele participava de todas as reuniões de governo. Ele não era um vice que ficava alijado do processo de discussão. Não era decorativo. Todas as coisas importantes, o Zé Alencar participava das reuniões. Toda semana, na reunião que eu convocava os ministros para discutir orçamento, tudo, o Zé Alencar estava presente. Sabe, ele não era um vice coadjuvante, ele era quase que um presidente. Muito bem. Candidato, durante a sua campanha, o senhor vem lembrando obras que o senhor fez na sua gestão, né? O senhor cita muito, por exemplo, a quantidade de casas do Minha Casa Minha Vida, cita também as estradas em Minas e, de fato, elas estavam em situação muito melhor do que no momento, né? Mas sempre tem um mas, né, candidato? Mas
o senhor teria deixado duas obras importantes, digamos, para trás. Uma é o metrô de Belo Horizonte e a outra é a solução, a duplicação, né, resolver esse trágico problema da BR-381, que infelizmente os mineiros conhecem como rodovia da morte. Se o senhor for eleito, como é que o senhor vai lidar com essas duas questões? Não, primeiro deixa eu te dizer que no meu primeiro mandato, a gente tratou de terminar a linha 1 do metrô de Belo Horizonte. E o metrô você faz de acordo com os interesses do governador. Não é o presidente que decide fazer, é o governador que decide fazer e vai conversar com o presidente da República para saber se a gente vai colocar dinheiro ou não. Quando eu entrei na presidência, tinha um metrô de Belo Horizonte e tinha um metrô de Porto Alegre. O dinheiro estava muito curto, a gente gastava um pouquinho com cada um. Eu tomei a decisão de vamos acabar um, depois a gente acaba outro, que é melhor. Eu lembro que nós começamos a investir na linha 1 do metrô de Belo Horizonte, que está resolvido. A Estrada da Morte, veja, nós fizemos a 381 duplicada até Belo Horizonte. Olha o que aconteceu de Belo Horizonte ao governador Valadares. Ou seja, que é o trecho mais perigoso. Já no governo da Dilma foi feita uma licitação, ganhou uma empresa espanhola, essa empresa espanhola quebrou, não conseguiu a obra. Agora eles começaram a tentar fazer outra vez, fizeram inclusive uma licitação, tentaram privatizar, não apareceu ninguém para fazer a obra. Eu disse lá em Patinga, no comício que eu fui agora, que eu ganhando a eleição vai ser uma questão de honra acabar com a Estrada da Morte e criar a Estrada da Vida. De Belo Horizonte ao governador Valadares. Esse é um compromisso que eu já fiz no comício em Patinga e que vou cumprir. Porque é incrível, né? É um mistério como é que essa rodovia não sai do lugar. É um mistério. É um mistério porque eu lembro que quando eu era presidente a gente discutia, sabe, a Estrada da Morte e eu já fazem 12 anos que eu deixei a presidência e continua o problema. Pode então eu vou acabar. Aqui em Minas Gerais tem um problema, Beni, que é o seguinte. No acordo que o governo do Fernando Henrique Cardoso fez com Minas Gerais, ou seja, Minas Gerais decidiu ficar com as estradas federais aqui para cuidar. A verdade é que não cuidou. A verdade é que depois nós fomos obrigados a cuidar das estradas federais que estavam aqui, que era para o Estado cuidar e que não cuidou. E nós fizemos muita coisa aqui em Minas Gerais. Eu digo sempre o seguinte, veja, nós colocamos no nosso governo 209 bilhões de reais em obra de infraestrutura nos 13 anos do PT. 209 bilhões de reais. Só do Minha Casa Minha Vida nós colocamos 50 bilhões aqui em Belo Horizonte. Em Minas Gerais, para fazer casa aqui. E muitas outras coisas, ou seja, quando eu terminar a entrevista eu vou te dar o nome de tudo que nós fizemos, o dinheiro que nós gastamos, para que as pessoas possam compreender, sabe, que eu duvido, é duro dizer isso na terra de Juscelino Kubitschek e de Tancredo Neves, mas eu duvido, talvez só o Juscelino, que alguém tenha colocado mais dinheiro em Minas Gerais como eu coloquei. Nós fomos o presidente que criamos uma sala de prefeito dentro do gabinete da Casa Civil, uma sala de prefeito em cada superintendência da Caixa Econômica, em todas as capitais brasileiras, para a gente poder ajudar os prefeitos a não ficarem mendigando, pedindo coisa para deputado lá em Brasília. A gente queria que ele tivesse o seu problema resolvido. E nós colocamos muito dinheiro para a prefeitura pequena, média e grande, porque era do nosso interesse fazer com que o prefeito se sentisse útil. Não há um país grande, um país rico, se a prefeitura é pobre. Não há. É na prefeitura que está o problema da saúde, é na prefeitura que está o problema do transporte, é na prefeitura que está o problema do emprego, é na prefeitura que está o problema da água, do esgoto. Ou seja, então o presidente da República ele tem que conversar com os prefeitos e colocar dentro das possibilidades do orçamento da União ou da capacidade de empréstimo, fazer com que as prefeituras tenham suas próprias obras e trabalhem, sabe, administrando a reforma que tem que fazer e as coisas novas que tem que fazer. Lula, em todas as listas de melhores faculdades do Brasil e da América do Sul, a UFMG está sempre nos primeiros lugares. Mas, ao longo do tempo, a universidade vem perdendo dinheiro, vem perdendo investimentos e, como de resto, outras entidades federais de ensino. Qual é a sua proposta para as universidades mineiras federais? Ao longo do tempo, não, porque durante o meu governo, as universidades viveram um tempo, eu diria,
quase que de ouro. Aliás, a nossa prefeita, que foi a magnífica reitora da Universidade Federal aqui, você sabe o que foi feito por nós. Nós, além de fazermos 19 universidades novas, nós fizemos 178 campi, sabe, espalhando a universidade por todo o território nacional. Aqui em Minas tem várias cidades que receberam a universidade, porque nós entendíamos que era necessário tirar o Brasil da escuridão, do abismo que ele entrou no século XX. Mas tinha mais dinheiro naquela época, não? Como é que seria agora? Não tinha mais dinheiro, não. O problema é que você não pode ver a educação como custo. Sabe, se você senta com o ministro da Fazenda e você fala que eu preciso investir em ciência e tecnologia, preciso fazer laboratório, preciso contratar professor, e ele fala, não pode gastar. Esse cara não serve para ministro, você tem que tirar ele. Você não está gastando quando você fala em educação, você está investindo. Você pode pegar o menino e colocar na universidade, com 5 ou 6 anos ele está um engenheiro. Sabe, com 10 anos ele está melhorando a capacidade produtiva desse país, a capacidade tecnológica desse país. O Brasil tem que acreditar nisso. Nós temos que fazer no século XXI que não foi feito no século XX. Não tem nenhum problema você fazer um FIES e os meninos ficarem devendo. Porque o FIES que nós fizemos, a pessoa estudava de graça os 5 anos, depois ele tinha mais uma quantidade de tempo igual ao tempo que ele estudou, para começar a pagar. E se ele fizesse um curso e fosse prestar serviço ao serviço público, ele não precisava pagar nada. Ou seja, o Brasil tem que compreender que não há país no mundo desenvolvido sem que antes tenha investido na educação. Então, a educação é investimento. Investir em professor é investir em investimento. Investir em pesquisa é investimento. A gente colocar dinheiro para laboratório nas universidades é dinheiro. Por exemplo, eu fui agora até o Flotone. Nós levamos a faculdade de medicina para lá. Tá, mas tem lá um hospital que não tem nem 10% construído, há muito tempo paralisado. E eu assumi o compromisso em Belo Horizonte, então, a Flotone, que se eu ganhar as eleições, eu vou construir aquele hospital e fazer daquele hospital um hospital universitário. Sabe, que não tem outro jeito se a gente não fizer isso. Custa dinheiro, vamos procurar dinheiro. Vamos tirar de outra coisa, mas a gente tem que acreditar na educação. O Brasil, eu vou lhe contar uma coisa, Bene. O que dá pena é que o Brasil foi descoberto em 1500. A América foi descoberta em 1492. O Peru, em 1554, já tinha sua primeira universidade. E a primeira do Brasil foi só em 1920. 420 anos depois. Por que demorou tanto? Isso só foi feito em 1920. Porque havia visitar o Brasil, o rei da Bélgica, e tinha que ter um título doutor honoris causa. Como não tinha universidade, juntaram um monte de faculdade e criaram a famosa Universidade do Brasil. Esse país foi o último país a abolir a escravidão, o último a abolir a independência, o último também a ter direito a voto. Sabe? E esse país foi o último a ter uma universidade qualificada. Que absurdo é esse? Porque a elite podia mandar seus filhos estudar em Paris, os filhos da elite iam estudar em Londres, iam estudar em Nova York, iam estudar em Chicago. E o filho do pobre? Cortar cana, trabalhar no cabo da enxada, puxar arado. Sabe, esse país acabou. Nós agora queremos que o filho do pobre tenha a mesma oportunidade que o filho do rico. Coloca os dois na mesma sala de aula, comendo a mesma comida, para ver quem é mais inteligente. Não tem ninguém burro, não, cara. O que tem é pessoas que comem, pessoas que não comem. Pessoas que têm oportunidade e pessoas que não têm oportunidade. E eu quero que todo mundo tenha oportunidade. Por isso, você pode ficar, você é novo, você pode ficar certo. Muito obrigado. Sabe que nós vamos, nesses 4 anos agora, nós vamos fazer da universidade a mesma coisa que nós fizemos nos 8 anos que eu presidi esse país. Mais investimento em ciência e tecnologia, melhorar a vida dos professores, melhorar a vida dos técnicos, porque é isso que vai dar grandeza ao Brasil. Muito obrigado pelo novo, viu, candidato? Foi bacana. Chamou de novo. Fiquei emocionado. É porque você é muito jovem, perto de mim você tem... Antes da gente fazer o intervalo, dá para mais uma pergunta. E é sobre Belo Horizonte, que é a terceira capital do país, mas, assim, o aeroporto de Confins foi o último a ser ampliado, a ser reformado. E o aeroporto da Pampulha, que o senhor conhece bem, está fechado, não está operando. Diferentemente do Rio de Janeiro e de São Paulo, que operam com 2 aeroportos, um em área urbana e o outro um pouco mais distante. O senhor pretende ou se arriscaria a lidar com essa questão do aeroporto da Pampulha, caso o senhor seja eleito? Olha, o aeroporto da Pampulha está para o Rio, para São Paulo, está para Minas Gerais como
o aeroporto de Congonhas para São Paulo e o aeroporto de Santos Dumont para o Rio de Janeiro. Obviamente que todo mundo quer pegar um avião pertinho. O cara quer andar o menos possível e pegar. Coloque duas passagens, fala uma para Congonhas, outra para Guarulhos. E fala para o cara, pega melhor. Então vai pegar Congonhas. Aqui, se der oportunidade, o cara só vai querer viajar na Pampulha. É um aeroporto bom, seguro, gostosinho, histórico, sabe? Isso não impede que você tenha um aeroporto de Confins funcionando bem. Você pode ter voo para determinadas regiões, voos internacionais, sabe? Partindo de Confins, mas você precisa ter voos regionais voando aqui dentro e pode utilizar o aeroporto da Pampulha. O problema é que caiu o número de passageiros. Eu vou lhe dar um dado. Quando eu cheguei na presidência da República em 2003, tinha aproximadamente 40 milhões de pessoas que voavam de avião. Quando eu deixei, já tinha quase 108 milhões de pessoas viajando de avião. E aí, aqueles poucos que viajavam começaram a dizer não, porque o aeroporto está virando uma rodoviária, porque o aeroporto está virando, está cheio de pobres, está cheio de não ter das contas e tal. Olha, eu quero mais gente viajando de avião. Eu quero mais pobres viajando. Por que o pobre não tem direito de ir a Bariloche, de ir a Buenos Aires, de ir a Torre Eiffel? Ou seja, vamos parar com o preconceito. E aí Pampulha fica estratégico para isso. A Pampulha é estratégica, a Pampulha é como se fosse um coração. A picanha do boi de Minas é Pampulha. Eu falo muito de picanha, a picanha é Pampulha. Sabe? Dali você está pertinho do centro da cidade, você pode voar para qualquer lugar. É uma pena que no Brasil não tenha hábito de ter voos regionais. Porque era preciso ter avião de 50 passageiros, de 40 passageiros, sabe? Aviões menores para fazer 4, 5 voos diários para Juiz de Fora, sabe? De fazer para outras cidades, é assim que se desenvolve. Mas nós não temos mais voos regionais. Eu só vou te contar uma coisa. Eu estava no Rio Grande do Norte, eu estava em Natal. E eu ia para Pernambuco. Ou seja, a pessoa que ia pegar avião de carreira comigo teve que voltar para São Paulo para pegar avião para Pernambuco. Nossa, é o fim. Né? Mas não é possível. Não é possível, a gente já foi muito melhor nisso. Já tivemos muito mais avião. A única coisa que não para de crescer é a passagem, porque tem hora que você vai comprar a passagem, você compra ela por R$1.000. No dia seguinte já está 3.000. Depende se tem sol, se tem chuva, os caras aumentam de qualquer jeito. E a culpa é sempre o querosene. Eu falei esses dias para um cara de uma empresa de avião. Eu falei, ó, você está falando que o aumento da passagem é por causa do preço do querosene. Pois bem, eu vou ganhar as eleições. E eu vou resolver esse negócio do querosene. Tem uma coisa contra o Brasil que é o seguinte: um avião argentino vem para cá. Quando ele voltar, ele vai encher o tanque. Ele paga o combustível sem ICMS. O brasileiro tem que pagar o ICMS. Então tem uma certa desvantagem que nós vamos tentar sentar e corrigir. Okay. Os empresários do governo, nós vamos ter que estar, mas está muito difícil para o povo viajar. Tem dia que a passagem passa de R$1.000 para o Rio de Janeiro, 400 quilômetros. Lula, vamos fazer um rápido intervalo?